Salve, caçadores! Bem-vindos a mais um episódio de Hunter Vela Livros e hoje eu vou dar continuação daquela saga de The Witcher! E hoje eu vou resumir dois livros, né, que seria aqui A Torre da Andorinha e este último aqui que foi A Senhora do Lago, porque eles estão muito conectados, não é que nem os outros livros assim que parece que quando termina um livro fecha pelo menos um arco com continuações, né? Para o próximo arco, só que esse aqui parece que está muito interligado os dois livros, aí eu aproveito. Paramos com a Ciri lá entrando para aquele grupo lá dos ratos, e o Geralt ainda não sabendo direito onde que ela tá. Já na Torre da Andorinha, o bruxo ele sabe não, né? Ele supõe pelos boatos que correm que a Ciri tá lá na corte de Nilfgaard e que ela vai ter que casar lá com o imperador. Então ele junta todos os esforços, lá tá o Jaskier. Lembra lá que teve aquela parte da guerra, aquela coisa lá, que eles encontrou os anões e tal. Tinha aquele pequeno grupo formado, o Geralt, a Milva, que era uma que morava lá em Brocolin, lá com as Dríades. E depois se juntou a eles Regis, que é o vampiro superior, que eu também contei lá no último livro. E também o Nilfgaardiano lá, que é um que antes ele perseguia a Ciri, só que daí depois ele parece que caiu em desgraça lá com os Nilfgaardianos, e ele estava tentando, de certa forma, se redimir com a Ciri pelo choque que ela teve toda vez que ela via ele. Acho que ele estava meio apaixonado assim por ela. Então ela estava lá, na verdade, com os ratos, e eles achando que ela estava lá com o Imperador Nilfgaardiano. Muitas pessoas estão procurando, tanto os Nortundos, né, que é os 6 Nortundos, estão procurando a Ciri ou para matar ela ou para fazer qualquer coisa do tipo. Nilfgaard está ainda procurando ela porque eles sabem que aquela menina lá é falsa, é uma menina falsa que entregaram para ele lá. Ele tá puto com os caras, inclusive por causa disso. Continua essa busca pela Ciri verdadeira. E daí um contratado lá de Nilfgaard, na verdade ele terceiriza o serviço e contrata um caçador de recompensas, que é o tal de Léo Bonard. Esse cara aí, esse cara é muito absurdo, assim, ele é um lutador muito bom. Dizem boatos, ele mesmo se gaba disso, que ele matou pelo menos uns 3 bruxos. Nada confirma isso, apesar que ele tem o colar assim, de 2 ou 3 bruxos, que é seria o prêmio por ter matado eles, né? Aquilo lá que ele guarda assim para confirmar, ó, tá vendo? Eu sou fodão aqui, eu matei 3 bruxos. Então ele tem lá esses colares com ele e esse cara sai na caçada da Ciri e ele consegue pegar a Ciri. E ele massacra todos os amigos dela lá, os ratos, massacra todo mundo e você fala assim, na verdade ele estava sendo contratado, você vai vendo como o cara que contratou ele é malandro, para matar os ratos. Aí de repente o Bonard pega lá os ratos e vê que aquela menina lá ela é diferente. E ele é bem malandro, né, bem vivido, ele falou, tem alguma coisa diferente dessa menina aí, eu não vou matar ela não. Aí inclusive depois o contratador dele fica colérico, né, ao saber que ele não matou a Ciri. Então o Bonard, o que ele faz? Ele vê que a menina tem certa habilidade e ele começa a querer ganhar dinheiro com ela e coloca ela em arenas para ficar lutando contra outros lutadores lá. Isso aí é um período bem breve, mas o cara ele abusa ela psicologicamente muito intensamente. Ela tem muito medo dele. E nisso o Geralt continua buscar ela, se envolve naqueles conflitos que ainda está tendo lá de Nilfgaard contra os reis noturnos. E fica aquela bagunça toda, tal, ele não sabe para onde ir, e aí ele resolve que ele tem que ir falar com os druidas, porque os druidas eles entendem de sonhos, tal, e ele vai chegando nessa parte, acontece um puta monte de coisa assim, ele vai chegando nessa parte e no fim ele vai ter que lidar que aquele mesmo cara lá que contratou o assassino também contratou assassinos para matar o Geralt. E eles acabam descobrindo isso aí. Então eles têm que deter esses assassinos aí, novamente sendo impedidos de continuar a buscar a Ciri por causa de assuntos que vão surgindo no caminho.
Então tá tudo envolvido, né? As mesmas pessoas que contrataram pra matar a Ciri também estão contratando pra matar o Geralt. E fica tudo aquela bagunça e tudo isso aí remete lá na torre lá, aquela torre de Soden lá que teve aquela cisão lá dos magos, né? Os que ficaram do lado de Nilfgaard, os que foram para os lados dos reis noturnos, os que ficaram neutros. Então tá tudo envolvido isso aí. Aí ele consegue chegar nos druidos, ele não tem muitos esclarecimentos, assim, apesar dele ter conseguido lá deter aqueles caras lá que estavam tentando matar eles. E, e a busca deles, assim, ainda se torna meio. Eles não sabem para onde ir. E a Ciri, ela tá cercada de inimigos e finalmente o contratador lá do Bonard lá resolve, ó, agora eu sei que você tem com a menina aí, me dá essa menina aí. E a Ciri ela se vê que ela já tá logo pra ser ou assassinada ou ser ainda mais abusada psicologicamente, e aí ela consegue fugir. Só que esses caras, eles são caçadores assim muito mercenários, tem mercenários além do Bonard, tem mercenários aí. E ela sabe que ela não vai conseguir escapar para lugar nenhum. Só que existem boatos lá que aquela torre lá, da onde que ela se teleportou, lá naquele outro livro, existe uma outra torre, que é uma torre tipo mágica, que você também consegue fazer teleporte. E ela vai em busca dessa torre aí. Então, uma perseguição assim no gelo, assim, ela consegue derrotar alguns dos inimigos, tal, menos o Bonard, que o Bonard é esperto, né? Ele viu que era uma armadilha que a Ciri estava fazendo para os caras, ele dá a volta. E quando ele tá para pegar ela finalmente, pelos boatos, sonhos, todas essas coisas assim, visões que ela teve, ela chega nesse local e ela consegue ver a torre. O Bonard também consegue ver a torre. E a partir do momento que ela corre para a torre e entra lá com o cavalo, ela some. O Bonard não vê mais nada. Aí a viagem fica doida. Por quê? Porque essa torre aí, ela é uma torre mágica que ela é um portal, né? Pra falar a verdade, que te leva para qualquer lugar do espaço-tempo. Inclusive, uma coisa muito interessante que tem a respeito disso é que, como o jogo The Witcher e Cyberpunk 2077 eles fazem parte da mesma empresa aí que desenvolve o jogo, inclusive eles estavam pensando em fazer a Ciri aparecer nesse mundo aí de Cyberpunk. Por quê? Porque nesse portal ela visita outros mundos, o próprio mundo dela no passado, no presente, no futuro, outros mundos no futuro, futuristas, poluídos, dominado por feras, é uma bagunça total. Inclusive, muito legal essa parte, assim, apesar que no começo eu li fiquei meio confuso. Ela visita lá o mundo lá de Camelot, né? Então ela conhece lá Galahad e tal. Ela fica passeando pelos mundos. Só que o objetivo dela é voltar pro mundo dela. E nesses pulos que ela vai fazendo assim no mundo, porque ela não domina isso aí ainda, ela acaba caindo num mundo onde os elfos fugiram daquele mundo lá da Ciri e foram se abrigar. Ou fugiram não, né? Tem várias explicações assim, mas eles foram por esse outro mundo aí que era o mundo dos unicórnios e lá eles dominaram. E lá tem um rei que ele sabe que ela é uma criança de sangue antigo, que é o sangue lá daquela elfa que se envolveu com um humano lá muito tempo atrás e deu origem a um sangue muito poderoso, tal. Só que ele despreza ela totalmente, porque ela é humana, né? Mas mesmo assim eles mantêm ela em cárcere. Ela fica presa, ela pode passear lá, tal, e ela fica presa, só que ela não sabe como sair. E os elfos ali são inimigos dos unicórnios. Claro, né? Os unicórnios eram donos daquele mundo e os elfos foram invasores, né? E um amigo lá da Ciri, que é um unicorninho lá que ela salvou no mundo dela, tá lá. E de repente ela encontra e eles negociam assim que ela vai fugir de lá.
Aí puta bagunça assim tal, os elfos descobrem, alguns dos elfos descobrem que ela vai fugir, ela luta com eles, mas no fim ela consegue, porque o unicórnio ele tem essa capacidade aí de saber teleportar, usar os portais, né? Então ele foge com ela. Mas mesmo assim ela não controla muito bem aí, então ela fica pulando de mundo em mundo sem saber. E o pior disso, a Caçada Selvagem, que é aquele grupo ainda que não é muito falado, que ele é um grupo assim, que não é muito detalhado nos livros. Nos jogos do The Witcher você escuta muito falar da Caçada Selvagem. Mas a Caçada Selvagem, toda vez que ela está em um momento de fuga, assim, eles aparecem. Começa com uma tempestade imensa e começa a aparecer uns cavaleiros negros vestidos de espectros, assim, umas coisas meio fantasmagóricas, e tentam pegar ela. E num desses momentos, a Caçada Selvagem vai atrás dela e o unicórnio fica para lutar contra eles e ela se teleporta pro mundo. E ela fica e aí ela começa a aprender, né, esse teleporte aí. Ela toda vez que ela vê no mundo que ela tá em perigo assim, ela vai, consegue fugir e se teleporta para outro mundo e vai pulando, pulando, pulando. Uma das genialidades desse autor também, além dele ficar, de repente ele muda de um mundo para o outro, você não sabe onde está, daí depois você vai lendo, você sabe. Ele também conta assim pedaços do futuro, pessoas que estão lá no futuro contando histórias do que aconteceu no passado. Então é muito bacana, o cara é genial, na minha opinião, não só pelo livro em si, assim, mas essa capacidade que ele tem assim de imaginativa de ficar transpondo coisas do futuro, coisas do passado, outros mundos, todas essas coisas um pouco envolvidas. Inclusive, uma coisa muito interessante que a Ciri ela visita um mundo lá que tem tipo umas pulgas com doença e ela tenta explorar esses mundos assim e uma dessas pulgas vai com ela numa das viagens. E quando ela consegue se teleportar para o mundo dela, lá no porto, lá, essa pulga pula fora dela e vai para uma ratazana. E é tipo a peste negra que acontece num lugar, lá dizima um monte de pessoas. Então, sem saber, ela foi. Ela que levou uma espécie de peste negra lá pro próprio mundo dela numa região lá. Só pra você ver a genialidade do cara, assim, de ficar amarrando coisas, assim, muito, muito interessante. Aí finalmente ela vai pro mundo dela, só que pro futuro, e lá ela encontra duas feiticeiras que elas estão lá conversando, elas tentam por sonho resgatar informações do passado e de repente elas vê lá a Ciri. Tem vários quadros assim mostrando as cenas da Ciri, assim, algumas coisas que ela passou. De repente a Ciri vai lá e aparece lá. Só que ela tá perdida, né, no espaço-tempo, ela não sabe de onde que tá. Aí elas guiam ela para ela conseguir voltar naquele mundo, no mundo certo, elas orientam ela a conseguir voltar pro tempo que ela quer voltar, lá que ela quer salvar a Yennefer, que a Yennefer tá prisioneira lá desse mago lá que se rebelou, que é o mago que tá lá tentando ajudar os Nilfgaardianos, inclusive ele que tentou capturar a Ciri. E também ajudar o Geralt porque ela pressente que ele está tendo perigo de morte. Né? Vários momentos ele está tendo perigo de morte. E com isso ela consegue voltar. Só que ela consegue voltar e ela volta no lugar onde está o Léo Bonardi e eles conseguem capturar ela de volta. Só que o Geralt fica sabendo da informação onde que está a torre desse mago. E eles estão nessa cidade, a série aparece nessa cidade onde está aquele mago, porque ela quer salvar a Yennefer que está lá prisioneira. Depois eu lembro o nome do mago, agora eu não lembro agora. Não, não é. Depois eu lembro. Bom, e daí o Geralt, sabendo disso, vai lá e ataca esse local. Eles conseguem salvar a Yennefer. Aí quando tá os três juntos, nossa, morre todo aquele grupo maneiro lá. A Milva morre, até o Regis, aquele vampiro legal, morre. Morre também lá o Nilfgaardiano que tava ajudando eles. Então é uma tragédia, assim. Só não morre o Jaskier que ele tá num país das fantasias lá, com uma condensa lá. Então daí quando eles conseguem se juntar, tá todo mundo ferido, todo mundo machucado. Chega o Imperador Nilfgaardiano lá. Eu não vou contar pra vocês, mas é impressionante o que acontece, assim, porque a gente
nunca suspeitaria, lendo o livro, de quem é realmente a pessoa, né, que personifica o Imperador Nilfgaardiano. Então, se vocês estão curiosos para saber disso, vocês vão saber isso aí só nesse livro aqui, no livro 7, A Senhora do Lago, lá no final. É muito interessante, você vê como que as coisas amarram, aquela coisa do destino e tal. Muito bacana, cara. O cara, ele é um dos melhores escritores aí de fantasia, ele tem que estar lá junto com o Tolkien, porque o cara é muito bom. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse review aqui emocionante aqui dos livros do The Witcher. Tem mais só um livro, infelizmente só tem mais um livro que chama Tempo de Tempestade, que é o Prelúdio. E depois vai acabar, mas tem o The Witcher 3, que talvez a história continue. Então não deixe de curtir, fazer sua inscrição no canal para mais Hunter Revela Livros. Fui!